Olá, galera. Vamos falar um pouquinho sobre variações linguísticas, ok? Um assunto muito cobrado. Quero que vocês pensem da seguinte forma: esse assunto aparece no Enem, mas é assim muito, ok? Os vestibulares também cobram bastante. A UFSC, a UDESC. Então, é um assunto que a gente precisa conhecer, ok? Conhecer bem. Então, o que que é a variação? O que que é essa? É a mudança, né, da língua no tempo, no espaço, nos grupos sociais. Então, imaginem que a língua, ela não é estática, ela não é parada, ela tem movimento, tá? Então, ela vai se modificar. Então, imaginem só, pensando, né, na quantidade de estados que nós temos. A diferença em cada estado. Eu posso identificar diferentes formas de falar em diferentes classes sociais. Então, essas variações, essa é a parte do estudo do linguista, ok? Então, nas variações linguísticas, nós vamos analisar o uso da palavra, o uso da língua, ok? Bom, então a língua ela vai se reinventando, né? Coloca-se ali, ó. Reúnem-se as variantes da língua que foram criadas pelos homens e são reinventadas a cada dia de acordo com as novas necessidades comunicativas. Então, vão surgindo novas formas, beleza? Ok. Variação geográfica. Prestem bastante atenção. Oi, 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 tá estolo, mofas, capoba na balaia. Quer esquece, não quer diz. Isso é variação linguística, galerinha. O jeito que o manezinho fala é diferente do jeito que as pessoas lá em Lages falam. E isso aí a gente percebe muito, né? Quando a gente vai passear. As pessoas costumam prestar bastante atenção, né, na nossa fala, tiram sarro, os nossos familiares e tal. No verão, quando a gente vai à praia, é possível perceber o mineiro que está ali, o gaúcho, o carioca. Então, a gente consegue identificar de onde aquela pessoa é pela maneira como ela fala, tá? Então, essa variação geográfica, regionalismo, né? Aparece também a expressão diatópica. Então, o como eu uso a língua nas diferentes regiões. Elas são muito marcadas. E isso tem a ver também, muito importante, tá? Com a imigração. Então, aqui em Santa Catarina, nós percebemos bem, né? Você vai para Urubici, tem um jeito de falar. Se você vai para Pomerode, já é outro jeito. Então, por quê? Por causa da colonização, ok? Então, o Chico Bento é um representante clássico, né, galerinha? Do regionalismo. Então, ele representa o falar caipira, tá? Que tá presente ali naquela determinada região. Vamos lá. As variações históricas, né? Isso é básico. Muda muito com o passar do tempo. Então, existem palavras que caem em desuso. Tá? Então, eu coloquei aqui como exemplo, né? As palavras que deixam de ser usadas com o passar do tempo. Por exemplo, vocês não fizeram datilografia. Eu fiz. Eu fiz datilografia. Então, existia a profissão de datilógrafo. Eu não exerci essa profissão, mas eu fiz técnicas comerciais e dentro dessas técnicas desse curso tinha datilografia. Como não existe mais, né? Ela foi modificada. Então, datilografar não existe mais. Existe digitar, porque é uma nova tecnologia. Com o passar do tempo, surgem tecnologias? Sim. Surgem novos nomes. Vão desaparecendo tecnologias? Também vamos ter mudança no vocabulário, né? O vocabulário próprio entre as diferentes faixas de idade. Então, a tua avó vai falar assim, nossa, que rapaz bonito. E você vai falar, cara bonito. Né? A sua avó vai falar assim, é teu paquera? Aí você vai falar, não, é meu crush. Ó. Vamos lá, galerinha. Então, muda muito de geração para geração, né? Os acentos gráficos, grafemos que entraram em desuso. Então, por exemplo, nós não usamos mais o trema. Então, linguística, antes tinha trema, hoje não tem mais, mudou.
tá? Por exemplo, o uso do pH, né, em farmácia. Farmácia antes era escrita com pH, mudou. Então, com o passar do tempo, vão ocorrendo alterações na escrita também. Beleza, galerinha? Olhem só esse texto, né? Ele diz assim: antigamente as moças chamavam-se de mademoiselles e eram todas mimosas e muito prendadas. Não faziam anos, completavam primaveras, em geral 18. Os Jonatas, mesmo sendo rapagões, faziam-lhes pé de alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. Alguém fala assim? Não. Modificou. Esse aqui é um texto do Drummond. E ele está falando justamente isso, né? Como é que muda com o passar do tempo a forma como nós usamos a língua portuguesa. As variações sociais diastrática, né, são percebidas segundo os grupos sociais. Então, coloquei ali como exemplo, professor universitário e um hacker. Tá? Vamos citar, por exemplo, um pagodeiro, um jogador de futebol, um skatista. Então, cada grupo social tem uma linguagem própria. Eu posso dizer, por exemplo, que um professor, ele tem determinadas palavras, determinadas expressões que nós vamos usar no nosso cotidiano e que um médico não vai utilizar. Então, essa variação social está relacionada diretamente aos grupos sociais. E aí eu coloquei a questão das gírias, né? As gírias, além de serem sociais, elas também estão relacionadas à época, tá? Também pode ser uma variante de época. Porque quando eu falo assim, olha, que broto, né? Tem até uma música que diz assim, alô, que broto legal, garota fenomenal, fez um barulho. Acho que é mais ou menos isso. Olha só, broto, broto de bambu, hoje você iria falar. Ok? Então, também tem essa questão. A gíria está relacionada aos grupos sociais, tá? Mas também estão relacionadas a uma variação de época. Tá? Situacional, né? Então, galera, nós precisamos saber usar a língua em diferentes situações. Então, por exemplo, quando você está na sua casa, conversando com seus pais, é uma linguagem. Mas se você vai para uma situação que requer maior formalidade, você vai ter que falar de maneira diferente, por exemplo, numa entrevista de emprego. Então, numa entrevista de emprego, você não pode chegar, né? Vou reproduzir aqui. E aí, descola um trampo pra eu aí, tô precisando levar uma graninha pra minha baia. Cara, você não vai conseguir um emprego. Ok? Não dá para falar desse jeito. Então, eu tenho que adequar a minha fala às diferentes situações, ok? Eu posso falar da forma como eu quiser, mas eu tenho que saber o momento exato, tá? Então, e aí, cara, beleza? Tu tá, né? Tu tá por dentro do dia da matrícula? Tá ligado nesse lance? Né? Não dá. Ali naquele grupo, falando com um amigo, isso é possível. Agora, se você vai lá na escola, né? Bom dia. A senhora poderia me informar quais os dias de matrícula e que documentos eu preciso apresentar? As duas, né? As duas frases dizem a mesma coisa, mas com formas diferentes. Ok? Por quê? Porque eu tenho que diferenciar, saber quais são as situações de discurso. Beleza? Ou seja, o contexto, galera. Eu tenho que saber o contexto para saber usar a língua da melhor forma possível. Bom, eu coloquei aqui um linguista estudioso da língua, Marcos Bagno se pronuncia, né? Que ele fala sobre preconceito linguístico. Gente, esse cara é cobrado o tempo inteiro nos vestibulares. Então, o preconceito linguístico é acreditar que existe uma forma de usar a língua que seja melhor do que a outra. Não existe forma melhor que a outra, ok? Então, lá naquela situação, vamos voltar aqui um pouquinho, tá? Nessas duas frases, as duas frases representam a mesma ideia. Uma é melhor do que a outra? Não.
Agora, eu tenho que saber quando é que eu uso, e aí, cara, beleza, e quando é que eu uso bom dia, a senhora pode me informar? Tá claro isso? Então, não existe melhor do que a outra. Existe a forma de usar aquela língua, ou a língua portuguesa, de diferentes maneiras em diferentes lugares. É bastante interessante que esse filólogo, ele coloca bem que, olha só, normalmente esse pré-julgamento dirige-se às variantes mais informais e ligadas às classes sociais menos favorecidas, as quais, via de regra, têm menor acesso à educação formal ou têm acesso a um modelo educacional de qualidade deficitária. Vejam, muitos estudiosos colocam que o preconceito linguístico, que essa diferença está relacionada também à questão social, econômica, ok? Então, existe sim uma língua de prestígio? Sim, existe. Tá? É a norma padrão da língua portuguesa, que é uma norma, até a norma padrão é algo idealizado, né? A gramática, ela coloca as regras da língua. A norma padrão, por que eu falo que é um ideal? Porque dar-te-ei razões para não usá-la. Olha, dar-te-ei, você não vai usar isso daí na sua fala, tá? Então, é uma idealização. Olhem só, quando a gente fala em preconceito linguístico, né? Isso é muito comum. Por quê? Porque é muito fácil a gente falar, nossa, olha lá, aquele cara está falando errado. A gente somos iguais, a gente temos os mesmos direitos. Aí você fala, oh, nossa, que erro, tá? Só que há uma outra questão, né? Nós aqui usamos muito o tu. E a gente fala, conjuga o verbo de que forma? Ó, tu fala, ó, tu vai, tu já fez a tarefa. E o correto seria, tu falas. Tu já fizeste a tarefa? Só que para nós isso daí é um erro que já é comum, é aceitável, é comum, vamos dizer assim, faz parte da cultura daqui, ok? Mas é um erro, ó, tá claro? E, oi, tem problema? Ai, problema é difícil, né, galera? De nós bater um papo? Galera, a gente vai olhar para essa situação e falar assim, Jesus, Maria José, ele é bonitinho, mas fala errado pra caramba. E a gente foge, tá? Mas isso são relações sociais, são outros, como eu diria, são outros 500, ok? Ó, tem outra aqui, bicicleta, croquete, cardeneta. Nossa, ele fala tudo errado. Vindo eu vou ver seu papagaio. Algum problema? Galera, é muito interessante que a gente reproduz a maneira como as pessoas falam ao nosso redor, ok? É lógico, nós temos acesso à educação formal, a gente estuda a língua portuguesa, então existem determinadas coisas que para nós não são aceitáveis, mas eu quero que vocês entendam, não existe maneira que seja melhor do que a outra. Ok? Para nós que somos estudantes da língua, o ideal é que a gente saiba adequar a linguagem às diferentes circunstâncias. Fechou? Então, norma culta pode ser também variedade culta, norma padrão. Né? Norma popular, linguagem coloquial ou informal. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, que é muito importante, que é, coloquialismo é a maneira como a gente utiliza a língua no nosso dia a dia, tá claro? Então, a gente usa a gente, tá, é comum a gente omitir o S nas formas verbais, então a gente não fala vamos, a gente fala vamos, isso é normal, isso é coloquialismo, o que a gente não pode é escrever desta forma, certo? Mas coloquialismo é uma coisa, regionalismo é outra. Nós vamos utilizar tá em qualquer região do país. Vamos. Outra questão bastante comum na nossa fala a gente flexiona o artigo e não flexiona o substantivo, né? Põe os pratos na mesa, leva os cachorros para passear. Então, isso é comum na nossa fala, ok? Isso é coloquialismo. Regionalismo está relacionado diretamente, não apenas ao sotaque, mas às nomenclaturas. Então, aqui a gente fala pão de trigo, que eu acho um absurdo, porque todo pão é feito de trigo. Tem trigo,
né? Mas tem algum lugar que fala cacetinho. Aqui a gente pede um cachorro quente com duas salsichas. Em Curitiba eles pedem com 2 vinas. Então, em alguns lugares se fala aipim, macaxeira, mandioca. Isso é regionalismo. Coloquialismo é a maneira como todos nós falamos no nosso cotidiano. Beleza, galerinha? Bom, vamos lá. Dando continuidade aqui. Padre, não cometi nenhum pecado nesta semana. Parabéns, Chico. Como conseguiu? Dormir o tempo todo. Então, aqui nós temos um caso de regionalismo, beleza? Mas também diria que pode-se falar que o Chico Bento também vai usar coloquialismo, ok? Gente, aqui tem um trechinho de uma entrevista com um estudioso da língua. Vejam, eu nem tirei aqui algumas marcas que não se usam mais. Então, por exemplo, linguística não tem mais o trema, cadê? Dia a dia não tem mais hífen. Então, eu tenho ali algumas coisas que aparecem e que não são mais usadas hoje. Mas o que eu quero é o que ele diz aqui na entrevista. O que caracteriza a linguagem correta? E já coloca correta entre aspas. Por que coloca correta entre aspas? Básico, galera. Porque não existe linguagem correta. Ok? E aqui nesse texto, vocês depois vão ler com mais atenção, esse texto aqui, ele mostra marcas da oralidade, como daí, a gente, ok? Então, ele coloca aqui nesse texto que a língua é mais ou menos como, a adequação linguística é como roupa, que a gente usa a roupa de acordo com a situação. E aí ele vai fazendo essa comparação, né? O ideal seria que todos tivessem um guarda-roupa linguístico bem recheado, roupa para ir à festa, ao tribunal, à praia, ao supermercado. Seria necessário que o sujeito tivesse domínio da língua que usa no dia a dia, mas fosse também buscar as variedades. Galerinha, eu quero trabalhar esse texto com vocês no nosso atendimento, beleza? Então, presta atenção, leia com bastante atenção, que no nosso próximo encontro eu vou falar sobre ele. Valeu, galerinha! Um beijo, até daqui a pouco. Fui!